Olá, nosso devocional de hoje está em 1 Crônicas, no capítulo 1, verso 1, que diz a respeito de Adão, a sua genealogia, os povos de Edom e os reinados de Edom. É importante destacar que Adão, o primeiro homem, que é descrito no livro de Gênesis como, a partir daí, a criação do mundo, no qual o Senhor cria todas as coisas e traz a existência do homem do pó da terra, e forma e assim o chama Adão. E diante disso, nós temos também, em paralelo, na 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 45 ao 49, que nos diz: as escrituras nos dizem, primeiro o homem Adão se tornou ser vivo, mas o último, Adão, é o espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. É importante enfatizar que aqui a referência do primeiro Adão, né, o homem terreno, e o segundo Adão, o homem celestial, refere-se entre o homem mesmo, que seria Adão, o primeiro homem formado por Deus, que seria sua imagem e semelhança, e o segundo homem, que é Cristo Jesus, através que veio como homem, anunciado por João Batista, que era a voz que clamava no deserto, e ele disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, porque aquele que vem após mim, ele não era digno, mas ainda assim ele batizou e anunciou a vinda de Cristo, assim como os profetas maiores e menores registrados no Antigo Testamento. O livro de Isaías fala acerca do Messias, que era a promessa, aguardado. E diante disso nós vemos uma sequência de acontecimentos da história. Porém, no livro de 1 Crônicas registra a genealogia dos capítulos 1 e 9 e adiante, até o último capítulo do livro de 1 Crônicas, registra então o reinado de Davi. E é importante destacar a relação do primeiro homem, que é o terreno, que é Adão, no qual cai, levado aí pela sua carne. O segundo Adão é aquele que viria para retornar a aliança do Criador com a criação, de modo que é registrado na palavra do Senhor, que ele olha e contempla toda a terra e não encontra um homem capaz, justo, para justificar a criação diante do Criador. E diante disso, então, o Messias aguardado, Cristo Jesus, vem com a sua obra salvífica para salvar aqueles que haviam se perdido, nós, homens fracos e falhos. E diante disso, para que o segundo Adão pudesse recuperar aquilo que o primeiro havia perdido, que era a aliança com o Senhor, que era o relacionamento com Deus Pai, então Cristo Jesus vem para demonstrar o seu amor, como unigênito, ele vem à Terra, cumpre o seu ministério, anuncia, e diante disso anuncia o reino de Deus, e diante disso onde é levantado discípulos que continuam a sua obra, ministrando sua palavra, compartilhando o seu amor em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E diante disso, Cristo vem como homem, no qual ele demonstra que é possível, ainda que difícil, renunciar à carne e vivificar o Espírito nele, em Cristo. E diante disso, então, para que pudéssemos ser salvos, ele em si se entrega como cordeiro e ressuscita como um leão. Como cordeiro era simbolizando que o homem havia sido morto para este mundo, para ser vivificado para o reino de Deus. E diante disso, o cordeiro que ressuscita como leão, que veste o seu sangue limpo na cruz, puro na cruz, para pagar o pecado de muitos. E diante de si, ele leva então as nossas transgressões e as nossas enfermidades. E através das suas pisaduras, nós somos sarados, curados e libertos para a glória de Deus Pai. E diante disso, então, ele ressuscita como um leão, ou seja, assumindo o reino, o trono, ao lado de Deus Pai, à direita de Deus. E diante disso, então, nós podemos ter a certeza e convicção que em Cristo nós somos mais que vencedores, através daquele que nos amou e se entregou por nós, como unigênito se tornou o primeiro de muitos, primogênito. E assim, então, somos o corpo, a igreja, que é uma igreja viva, orgânica, a igreja de Cristo, no qual não se refere apenas ao templo. O templo é onde as pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, pelo seu Espírito, pela sua misericórdia, pela sua bondade, a sua palavra, se reúnem para ministrar, compartilhar da palavra e entregar uma adoração sincera e verdadeira. E a igreja que somos nós, vivos, que andamos pela face da terra e podemos assim assumir governos e posições e fazer a vontade de Deus. Nós somos aqueles no qual o Senhor chama de modo específico para fazer a sua vontade, de modo que não vive mais o primeiro Adão. Agora o segundo é necessário através do Espírito do Senhor, que nos renova a cada dia e nos faz melhores, não melhores do que outros, mas do que nós mesmos, de modo que somos renovados diante da sua presença e do seu amor, e pela graça que nós somos salvos, não por mão de homens ou obras, mas por uma graça que é um favor imerecido, no qual nós não merecemos, mas Deus, através da sua misericórdia, nos trouxe Cristo para que pudéssemos ser remidos e novamente tornar aliança ao Pai, aonde o Filho volta a casa, assim como o Filho pródigo, que nós não venhamos se perder, mas que venhamos retornar ao caminho, à casa do Pai, onde tem pão e tem água. Tem o pão que sacia a fome, que é a palavra, e tem a água, o Espírito, que sacia a sede. Que você possa refletir nessa mensagem, que Deus te abençoe.